Olá, irmãos e amigos, estou aqui mais uma manhã do Santo Sábado do Senhor, iniciando a escola bíblica nesta manhã, né, com uma oração. Você curve a cabeça e ore comigo neste momento. Senhor maravilhoso, Altíssimo Deus, Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, por mais uma manhã do teu Santo Sábado. E neste momento, Pai querido, ao entrar nesse tema de tua palavra, a escola bíblica nesta manhã, que as pessoas possam sentir do teu Espírito e que o Espírito de Deus possa visitar a cada ser humano neste momento, porque Deus ama os seres humanos na terra. Quero abençoar também a minha família, de um modo geral também, os nossos amigos e os nossos vizinhos. E os momentos que se seguem, peço de ti, Senhor, a unção do teu Espírito, que durante toda essa escola bíblica, o ensinamento que aqui vamos aprender, que Jesus Cristo seja o nosso professor. Fica conosco, desde já agradecido, no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Então, estou aqui mais uma vez, irmãos e amigos, iniciando mais um vídeo, né? Uma escola bíblica inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né? E você que é o meu seguidor, né? Você que ainda não conhece o meu canal, A Hora da Verdade, você vai no YouTube e o meu canal é A Hora da Verdade. Você pode compartilhar, pode visualizar, pode fazer seus comentários. E desde já você é bem-vindo ao meu canal. E você é alvo das minhas orações. Eu continuo, além de gravar esses vídeos, continuo orando por você, pela sua família. Eu não estou perguntando da sua religião, a que igreja você pertence, mas o importante de tudo é que Deus te ama. E nós temos o nosso Deus, que Ele é o Criador dos céus e da terra. Não somente dos céus e da terra, mas Ele também fez o homem com a sua própria mão. E nós somos obras das mãos de Deus, né? E aqui nós queremos ficar atento, que vamos ler nesta manhã, que é o primeiro livro de Moisés, né? É o livro de Gênesis, né? Que narra o princípio da criação, né? Porque tudo tem um princípio, né? E aquilo que teve o princípio também tem um fim, né? E Deus começou muito bem, né? Deus começou muito bem. Aqui ele fala que no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, e ele disse que a terra era sem forma, né, e vazia, e havia trevas, porém. Quer dizer, não tinha luz, não havia nenhuma iluminação sobre a face da terra, porque era trevas e as trevas ela era sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós começamos agora a observar a manifestação do Espírito Santo de Deus na criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então aqui você percebe que o dia começa na parte escura e termina com a parte clara, né? Óbvio, né? De um pôr do sol ao pôr do sol. Estamos lendo alguns versículos na criação para você ter mais ou menos uma ideia de como era a terra, de como era o princípio, antes das coisas ser criadas, porque tudo teve um começo, e o que tem um começo tem um fim, mas aqui tem um princípio. É quando Deus agora começa a edificar a sua obra aqui na terra. E claro que aqui Deus toma uma decisão de fazer tudo segundo o seu plano. Porque aqui quando Deus diz que haja uma expansão, Ele está dizendo que vai haver um céu e uma terra, ou uma terra e um céu, em meio das águas.
mas ele falou que haja separação entre águas e águas. Por quê? Porque Deus precisava separar uma porção seca para que os seres humanos pudessem habitar, né? E nós podemos ver que fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, né? Isso prova que nós estamos vivendo, ocupando o espaço de terra, onde por baixo da terra também tem águas, né? Então Deus faz tudo segundo o seu propósito. Ele pode fazer isso, e ele fez tudo muito bem feito a respeito do ser humano, para mim e para você, né? É claro que sobre a expansão, tudo declara que assim foi feito. Declara Deus que assim foi feito. Chamou Deus a expansão céus, porque céus, expansão, está no espaço. Expansão significa espaço, está lá em cima. E foi à tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, né? E Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou o mares, onde tem muita água. E viu Deus que era bom, e disse Deus, produza a terra erva, que dê semente, e árvores frutíferas, que o fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, e sobre a terra, e assim foi. É óbvio, Deus agora, ele começa a pensar no ser humano, né? E ele planta a árvore, e a árvore dá o seu fruto, e no seu fruto está a semente, para que você pudesse continuar lavrando a terra e plantando e colhendo para o sustento do dia a dia. E aqui a Bíblia fala que essas árvores essa é conforme a sua espécie, ele está falando de árvore frutífera, né? Cuja semente esteja nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então tudo que Deus fez, ele viu que era bom. E foi tarde de manhã, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, sucessivamente, continuando a sua obra, é quando chegou na sexta-feira, que está registrado em Gênesis 31, Deus viu tudo quanto tinha feito, eis que era bom, muito bom, e foi à tarde e manhã o sexto dia. Então tudo que Deus fez foi bom, e cada coisa tem e cada texto desse que lemos, que tudo que Deus fez era bom, é porque para tudo tem a sua finalidade. Para tudo tem a sua finalidade. E aqui nós podemos observar que Deus trabalhou na sexta-feira e deu uma pausa na sexta-feira, parou na sexta-feira, e descansou o sábado. E nós podemos observar em Gênesis, no capítulo 2, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado, ele descansou no sétimo dia, e abençoou e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E nós estamos observando aqui que Deus, ele como Criador, ele não sentia canseira, mas ele nos deu o exemplo. E ele saberia que o homem, de uma vez que o homem pecou, ele sentiria canseira, porque o pecado trouxe uma espécie de cansaço, de canseira, cansaço fisicamente, físico mesmo, né? Então Deus pensou em mim e em você. Deus pensou nos seres humanos,
que ele daria 6 dias para o trabalho, e 6 dias você faria toda a sua obra. E porém nós podemos ver Deus fazendo uma parada na sexta-feira, descansando sábado, repousando sábado, e no primeiro dia da semana, Deus agora passa a formar um jardim, chamado de Jardim do Éden. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. Nós podemos ver que o Jardim do Éden seria a origem do céu, seria parecido com o céu, ou seria igual ao céu se alguém não tivesse cometido o pecado. Só que o inimigo de Deus, que é Lúcifer, aquele anjo, né, que era querubins, ele se rebelou contra Deus lá no céu, e ele veio para a terra e manchou a criação de Deus com o pecado. E o Adão e a Eva foram vítimas deste engano de Satanás. E depois que o homem pecou, nunca mais o homem se viu livre do pecado. Sempre o ser humano está pecando. Então eu costumo dizer nas minhas pregações, segundo a palavra de Deus, que o homem se aproxima de Deus apenas para amenizar o seu pecado. Mas isso não prova que o homem não seja mais um pecador. Ele continua sim cometendo alguns pecados, mas confessando seus pecados. Porque João falou que bom era que ninguém pecasse, mas se alguém pecar, temos um advogado. O advogado é Jesus Cristo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, porque ele testifica que nós pecamos, mas que ele advoga a nossa causa. Nos dá uma oportunidade do arrependimento. E Jesus vai chegar diante do Pai e vai falar assim: Pai, ele pecou, mas se arrependeu. Ele confessou o seu pecado. Porque Jesus, como um mediador, ele é um representante de Deus aqui na terra para fazer o que o Pai mandou. Jesus, como filho, faz o que o Pai manda e faz o que o Pai faz. Então ele diz: eu e o Pai somos um só. E Jesus expressa no poder, mas nós podemos observar no plano da criação, cada um tem o seu papel. Nós podemos ver que Deus, ele criou os céus e a terra. Porém, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E João fala que o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse Verbo aparece como a palavra. Antes que Jesus viesse à terra, ele era a palavra, estava com o Pai. E ele era o Verbo, e o Verbo é a palavra. Mas o Verbo se fez carne, e ele, por obra do Espírito Santo, ele nasceu de Maria e habitou na terra, fazendo milagre, cumprindo a lei de Deus, amando o ser humano quanto Deus ama. E agora eu pergunto para você, quando você diz que ama Jesus, você sabe que você tem um Deus Criador. Além de Jesus, um Deus Criador, o primeiro. O princípio começa com Deus. E as obras de Deus começam com Jesus. E nós podemos ver que ali cada um tem o seu papel. Deus é o Criador, Jesus é mediador. Mediador é aquele que intercede ao Pai. E o Espírito Santo é o agente, aquele que age na sua vida. Se você abrir o coração, o Espírito Santo pode te transformar na manhã desse santo sábado. E saiba que esse sábado, ele é um sinal entre Deus e o seu povo.
muito mais ainda. O sábado é um sinal entre Deus e o homem. Portanto, eu só posso dizer que eu sou filho de Deus, quando eu sou filho, pela condição que ele me oferece pela sua palavra, pela sua lei e pelo sábado, até porque o sábado não é simplesmente um dia de repouso para alguém ficar parado, mas um dia de santificação. Porque se for para parar, você pode parar qualquer dia, mas Deus não está dando qualquer dia para você parar. Deus está dando a autonomia de você trabalhar 6 dias, porque Ele sabe que você é carente do sustento do dia a dia. Então Deus reserva para você 6 dias para o trabalho, mas porém um dia para o repouso e santificação. Fique livre dos seus trabalhos durante 6 dias na semana, nesse corre do dia a dia, que você quase não tira tempo para Deus, porque você atualmente anda correndo atrás dos seus objetivos, achando que você vai vencer sozinho. Você não vence. Se Deus não está com você, você se machuca, você não vence. Sabe que tem gente que amanhece o dia que nem um cavalinho louco correndo por aí? Não pensa que ele tem um Criador? Não para refletir? E ele acaba pensando que ele vence sozinho. Não pense você que você vai vencer sozinho. Você sozinho, você só se machuca. Você já viu uma mãe preocupada com o seu filho a vida toda? Desde que ele sai de casa, se ele vai para a rua, aonde que ele está passando, se ele pode cair dentro do buraco, ele pode entrar na frente de um carro, na rua, numa moto, e a mãe está sempre preocupada, assim Deus está preocupado também. Imagina Deus com todos esses filhos que ele tem na terra, imagina a preocupação de Deus para conosco. Deus está preocupado comigo e com você. Então ele tira um dia para o repouso, que é o sábado para a santificação. E esse sábado é um sinal. E você só pode provar que você é de Deus se você tiver esse sinal. Se você não tiver esse sinal, você é apenas uma criatura. E as criaturas, aqueles que não se arrependem do seu pecado, que não passa a ser filho, por meio do batismo, ele não tem parte na herança do Pai. E que parte, que herança é essa? É os céus. Você sabe que eu e você estamos passando por aqui, mas a nossa morada permanente não é aqui. O Senhor almeja um novo céu e uma nova terra, porque Deus falou assim que Ele vai queimar essa terra e toda iniquidade. E Ele está preparando um novo céu e uma nova terra para apanhar os filhos dele. Ele sabe que essa terra está contaminada pelo pecado. O pecado contaminou a terra. Os seres humanos destruiu a natureza, mas a sua palavra permanece para sempre. Então, o que o Senhor quer dar para você é um dia de repouso, um dia de santificação. Esqueça o seu trabalho. Pare na sexta-feira. Sexta-feira é o dia da preparação. Faça tudo o que você tem que fazer na sexta-feira para não fazer no sábado. Você não tem uma desculpa, porque Deus te deu 6 dias. E esses 6 dias que Deus te deu é para você. Agora o sábado não é seu. O sábado é o dia do Senhor. Então eu só posso me comprometer com aquilo que é meu, não com o que é dos outros. Mas Deus te dá esse privilégio. Sim, para mim e para você. Então, agora, lance a mão do sábado. Receba agora aí na sua casa, aonde você estiver, as bênçãos do sábado. Seja uma bênção na mão de Deus, guardando o sábado do Senhor. Eu não quero ir muito além, mas desde já, a minha oração é por você. Que Deus possa abençoar também a minha família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, ou melhor, as mãos do Senhor estão estendidas sobre todas as nações da terra. Eu quero citar um versículo que fala muito forte comigo e com você nesta manhã. Você sabe o que Deus fala a Salomão? Lá em 2 Crônica, capítulo 7, verso 14, Deus aparece a Salomão e lhe faz promessa. Ele faz promessa a Salomão. E Salomão, se você fizer o que o teu pai fez, nunca vai faltar varão que domine em Israel.
E agora Deus faz uma promessa muito maravilhosa, não para Salomão, mas para todos nós. Ele fala, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque eu escolhi esta casa e o santifiquei para que o meu nome esteja nela perpetualmente, e no seu coração estará fixo os meus mandamentos, os meus caminhos e os meus estatutos. Assim você será uma pessoa abençoada na mão de Deus. Amém? Receba agora as bênçãos do sábado e ore comigo. Senhor maravilhoso, Altíssimo Deus, Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, por mais uma manhã do teu santo sábado, mais uma escola bíblica, e o Senhor nos tem reservado e o seu santo sábado sobre todas as nações, que eles possam ser pessoas abençoadas em tuas mãos, Pai querido. Veja, a minha oração é por todos, pela minha família, por aqueles que estão enfermos, no leito de dor. Se você estiver no hospital, numa UTI, no leito de dor, não importa a posição que você estiver, curve a sua cabeça e agora clame o teu Deus, clame o nosso Deus, que Ele está pronto para te ouvir. Desde já, Pai querido, abençoe o segue da nós um ótimo sábado. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.